Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um pós-jogo. Eu sou o Victor, e esse é o Coutinho. E você está no canal V12 Vascaíno. Galera, o Vasco mais uma vez consegue acabar com a graça, né? Mais uma vez, acaba com o nosso final de semana, acaba com a nossa semana. Uma partida patética. Poucas análises para fazer, porque muitos vão falar muitas coisas. O que eu estou identificando no Vasco, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, o time adversário começa a colocar um ímpeto de marcação mais firme. O Vasco não tem a dosagem do equilíbrio para chegar na mesma força que o adversário chega. Assim foi contra o Palmeiras, em Brasília. Palmeiras mordendo, e o Vasco, sabe, achando que está jogando contra, hoje, a mesma coisa do Juventude. Em cima. Um alento, fair play é uma coisa, ser bobo é outra. Toda vez, o João Vitor ficou de fora do jogo contra o Vitória por causa de fair play. O Vasco para, o time adversário não para. Contra o Atlético Paranaense, no jogo pelo Brasileiro, o Vasco para, o time não para. Aí quando o time estiver atrás, os caras começam fazendo catimba, que é normal, infelizmente, do futebol, mesma catimba. O cara não para. Quando é necessário o Vasco receber esse fair play, os times não param. Aí por que eu tô falando isso? No jogo de hoje, quando o Vasco estava começando a desenvolver um futebol um pouco melhor, o que me acontece? Uma jogada que o jogador de Juventude cabeceia sozinho, só ele cabeceia a bola, o Jardim pega a bola, cara, o Jardim consegue parar o jogo, o Vasco não contra-ataca. Não estou falando a partir do momento que o Léo Jardim, por uma experiência, mostrou-se ser inteligente, começou a travar o jogo porque o Vasco não estava encontrando saídas e acabar tomando o segundo gol, que não encontrava soluções dentro da partida após a expulsão muito justa do Souza, muito justa. Se não pega gancho, da forma que ele entrou, se ele não pega gancho. Agora, o que é preciso entender? O fair play é uma coisa, você não pode ser o Léo Jardim, que agarra muito, o chute de trivela que o rapaz chutou lá, que tirou de mão trocada, excepcional. Só que tem que tentar entender quando alguma coisa que é cera, passar para matar o contra-ataque. O cara levantou, não saiu de campo e o Vasco perdeu o contra-ataque. São pequenas coisinhas que precisa ser identificada para que, sabe, o Vasco precisa evoluir. E sim, o João Vitor trouxe no pós-jogo, no final do jogo, que não tem que cair na pilha da torcida e tal. João Vitor, para mim, o melhor em campo. Sim, disparado, o melhor zagueiro do Vasco. Maicon hoje, nossa, misericórdia. Mas, enfim, o Maxime Rodrigues mostrou uma qualidade. Mas, assim, sabe, aqui vai ficar uma situação que talvez seja uma implicância minha já com o Rafael Paiva. Sério. Por que fica nesse esquema, vai morrer nesse esquema de ponta? Poxa, o cara performa no meio. Traz o cara como um terceiro homem de meio campo. Adianta um pouco o Felipe Coutinho, então adianta um pouco o Paê para jogar mais próximo da área. Poxa, aí persiste na mesma situação. Aí leva o cara para a ponta, aí para fazer ultrapassagem de meio campo. Beleza, ganhou o primeiro tempo, legal. Segundo tempo, poxa, extraia o melhor de cada atleta. O Maxime, ele é um meia. Ou um volante, ele é um 8 de qualidade. Então para de jogar com o cara na ponta. Tu vê no dominar dele, no gingar dele, no passe que ele dá. Tu vai afundar o cara mesmo na ponta direita? Não dá, filho, não dá. Críticas que a torcida fez ao esforço, eu acho injusto. Assim, foi sagacidade do Jair Ventura travar a saída de bola do Vasco. O Vasco morreu no segundo tempo. Infelizmente, uma infelicidade ou uma falta de maturidade do Souza. Primeiro, por ser um companheiro de profissão, da forma que ele entrou. E outra, poxa, um cara cascudo desse dar uma entrada dessa e ainda contestar, tem que ficar chateado com você e depois vai lá pedir desculpa ao atleta. Se não for pessoalmente, pelo menos por telefone ou manda um e-mail, não dá para uma entrada dessa. Você talvez tome uma suspensão de mais jogos. Uma rodada perfeita pro Vasco, que era só ele vencer, que me perde São Paulo, me perde o Cruzeiro, me perde o Internacional, empatou o Internacional, né, mas perdeu ponto. Aí o Atlético Mineiro conseguiu perder ponto, ganhando de 2-0. O Vasco não consegue fazer o dever de casa, o papel de vencer a partida. O Vasco vence, o Vasco diminui uma diferença e sim poderia sonhar com o G6. Ou a partir de agora, assim, não é impossível, mas não é algo que fica, sabe, ainda que permaneceu na mesma situação, uma vez que Bahia também perdeu, enfim. É complicado. Agora ter esses dias para trabalhar, identificar, tentar ter um outro plano de jogo, porque aí marca o esforço, virou o grande astro do Vasco. Marcou o esforço, acabou o time do Vasco. É isso mesmo. Todo mundo sabe que o esforço, ele vem entre os dois zagueiros, recebe essa bola para fazer os passes. E é isso mesmo, a gente vai ficar só nisso. Aí marcou o esforço, acabou o time do Vasco.
Então, vai ter essa semana de treinamento, essa data FIFA aí, e vai ter essa pausa, que possa encontrar soluções, que possa encontrar um conjunto de jogo um pouco melhor para que o Vasco performe, se quiser entregar algo mais nessa temporada. É assim, aqui fica hoje um sábado frustrante, como foi dito na narração, não tem alegria, perdeu a graça, que vocês tenham um bom domingo, votem com consciência, não votem pelo bolso, votem pela melhoria da cidade de vocês, hashtag igualdade no futebol. Para mim também não foi pênalti no final, Juventude fez ser o jogo todo, quando achou que depois da expulsão tentou jogar, principalmente no segundo tempo, tentou jogar após a expulsão, mas assim, a expulsão foi justa, meu posicionamento fica aqui, o pênalti não foi nada, o atleta depois que viu que não foi pênalti já levantou. Acho que o futebol brasileiro tinha que ter menos catimba, sabe? Eu li um livro uma certa vez que dizia a pessoa que simulava algo e fosse a júri, se ela fosse comprovada, o advogado dessa pessoa se ela fosse comprovada mesmo que ela cometeu o ato, o advogado teria a mesma pena que essa pessoa. Então assim, sabe, os caras que simulam pênalti, simula falta para o atleta ser expulso, tomar cartão, tinha que ser inverso. Pro futebol, o contexto, para ter uma coisa mais séria, sabe? Uma coisa com menos essa catimba ridícula que acontece dentro do futebol brasileiro. Vai eu, Victor pai, Victor filho e o Coutinho. Vamos embora. Amanhã não vou subir live, que amanhã vai ser a correria de política. Saudações vascaína, hashtag igualdade no futebol. E nós daqui vai fazer o quê? Nós vamos.